Nesse vídeo eu vou falar sobre a carteira de ações da minha filha, onde eu invisto R$ 250 todos os meses. Vamos ver como é que tá a carteira. Vou comentar as ações que eu vendi e que eu comprei nesse mês. Até pouco tempo nós não havíamos vendido nenhuma ação na carteira, porém nós estamos reduzindo a quantidade de ativos para fazer mais sentido, de repente, para inspirar alguns de vocês a como levar aí a carteira ao longo do tempo, né? E eu vou comentar as ações que eu posso estar comprando neste mês que agora se inicia. Bem-vindo ao canal Top Ações, like no vídeo e também considere se inscrever no canal, tá? Então lembrando que essa carteira eu iniciei do zero aqui no canal, aportando R$ 250 todos os meses sem exceção, e em novembro nós trouxemos essa carteira aqui para a BTG Pactual e seguimos nos aportes de R$ 250 todos os meses. Maio tem 500 aqui porque eu antecipei o aporte de junho alguns dias, e aí julho deve ter mais R$ 250. Não sei que negativos são esses pequenininhos aqui, não vem ao caso também, é pouca coisa. O patrimônio foi crescendo praticamente todos os meses aqui, mas em maio e junho deu um salto maior porque teve uma rentabilidade também. As ações subiram de cotação, né? Então a rentabilidade da carteira está em praticamente 31%, bem acima do CDI. Porém, eu gosto de observar a rentabilidade ponderada. A rentabilidade aqui, ó, ponderada de 16,6% de todo o tempo da carteira. É uma rentabilidade ponderada pelo tempo, tirando distorções de aportes ou retiradas, vendas, né? Sem considerar o dividendo. Então, o mínimo que se espera de uma carteira, independente da estratégia que você estiver seguindo, nessa carteira eu sigo uma estratégia diferente da minha carteira principal, por exemplo, né? Uma bem simplificada essa estratégia aqui. Mesmo sendo simplificada, ela tem que, pelo menos, os ativos em 7 anos aí, não vamos comparar também em um curto período, senão não faz sentido, mas em 7 anos ela tem que estar em linha com a inflação do período, senão está dando alguma coisa de errada. Se essa rentabilidade ponderada, essa rentabilidade sem contar dividendos, estiver abaixo da inflação, alguma coisa está sendo feita errada. Então o objetivo é, no mínimo, empate, e aí o que for acima está tranquilo. E aí a gente pode então considerar também os dividendos, que aí eu nem fico cobrando rentabilidade, só vou vendo aqui os dividendos crescerem, né? Então, os dividendos vêm crescendo bastante, temos 424 recebido aqui no período, e nós temos aí futuros também mais 51 e poucos aqui para receber. Então, importante que uma carteira focada em dividendos, pelo menos a rentabilidade fique ao menos nos períodos longo prazo, 7 anos para cima, em linha com a inflação, no mínimo, tá? Então eu fui pegar aqui a inflação do período no Banco Central, deu 19%, quando a gente compara com a nossa 16,6%, está quase que em linha, mas lembrando que tem que ver no longo prazo, isso aqui é muito curto, 2 anos e meio não é tão correto de ficar observando. Outro ponto é que a nossa estratégia aqui é muito diferente da minha carteira principal, é um pouco simplificada demais, R$ 250 todos os meses, né? Eu quero provar que qualquer estratégia acaba dando certo, mas eu também preciso me adaptar a essa estratégia, já me adaptei. Descobri que não faz tanto sentido no meu estilo, por mais que eu me esforce, eu não consigo me adaptar a ter uma meta por ativo, então até dei uma ajustadinha aqui na meta, mas não vou segui-la muito, tá? Então, por ativo não faz tanto sentido seguir a meta, talvez um pouquinho aqui por setor, né? Só para não descasar muito. Então eu tenho aqui as metas por setor: 30% bancos, seguradoras, energia elétrica e outros aqui eu coloquei em 7%, ajustei também os pesos das ações, mas eu não vou me preocupar muito com isso não, senão não dá muito bom para mim, minha estratégia não, tá? Então, aqui está, né, fica a utilidade pública 47%, financeiro 46%, né, que são esses aqui, separadinhos, e o outros aqui, que é commodities, o que tiver aí de outros outros setores que não são esses 4, tá? Então, uma carteira bem aqui, best de Barça. A única exceção no momento que eu vou estar tendo é a Cosan. Inclusive, tem das ações da Enalta e vou estar vendendo aí em breve, tá? E agora eu vou comentar as ações que eu vendi, inclusive. Então, comecei em maio a limpeza da carteira, né? Vendendo o XPIN11 horrível e o CID11, e focando em apenas um fundo imobiliário BTLG11, tá? Então comecei com os fundos imobiliários dos ajustes, e em junho fui para as ações, vendi a Aura Minerals e a Energias do Brasil por causa da OPA, e a Aura porque eu estava com um pouco de dificuldade nessa estratégia aqui de aportar apenas R$ 250 todos os meses, onde a gente segue isso aqui rígido, né? Tava um pouco difícil de manter a Aura Minerals nesse quesito aqui, não conseguia comprar quando ela estava na baixa, enfim, então já tinha pouquinho mesmo, acabei vendendo. Falta vender as 4 ações que eu tenho da Enalta para ficar limpo aqui de ações
mais vinculadas às commodities, tá? Mas a Aura Minerals é uma ação muito boa. Inclusive, comprei na minha carteira principal, tá? Isso aqui é questão da estratégia da carteira, a venda da Aura. Não é porque ela é ruim, não. É uma empresa muito boa neste momento. E aí, comprei aqui, então, o Banco ABC e a BB Seguridade. O Banco ABC exatamente para cumprir as 21 ações para a gente poder fazer aquela subscriçãozinha, né, de uma açãozinha a mais. Depois eu posso acabar comprando mais Banco ABC. Está na minha foco aí. E 5 BB Seguridade. Aqui está o raio-x das compras, tá? Então assim está a carteira nesse momento. 43,7% no setor de energia, 7,5% em saneamento, que é a Sanepar, 23% bancos, 9,7% outros, seria a Cosan, e 16,1% em seguradoras. Então, teoricamente, não seria muito interessante a gente comprar energia, né? Então, vamos deixar a energia um pouquinho de lado nesse momento. Vamos ver, então, o que podemos estar comprando. E aí chegou o desafio, então, de escolhermos as ações para estar comprando nos próximos meses. Nessa carteira nós nunca tivemos caixa, dessa vez a gente tem porque nós vendemos alguns ativos e pela primeira vez eu não aportei exatos 250 no mês de junho, né? Acabou faltando um pouquinho ali. Então temos um pouquinho de caixa, mais os dividendos. Aonde será que a gente aporta? Sanepar e os bancos estão na situação onde estão baratas, mas vende uma certa alta, então pode trazer alguma volatilidade no curto prazo, mas temos que pensar com calma nessas ações. Nós temos aqui as elétricas que pode ter boas compras, mas não vamos olhar porque também não vamos fazer só uma carteira só de elétricas, né? E aí nós temos as seguradoras, onde também tem uma certa alta vinda aí a Caixa de Seguridade. A BB Seguridade vinha de alta antes, por isso que ela está dando uma realizada agora também, né? Mas também pode ser uma boa. E a Porto eu acho que é a única que nós também não estaremos vendo neste momento, porque ela vem de uma alta já um pouco mais forte. Então, bancos estão em aberto, Sanepar está em aberto, seguradoras, BB Seguridade ou Caixa, e Enalta a gente vai sair, não que ela seja ruim, tá ainda para minha carteira principal. Nada que eu vendo aqui eu deixo de comprar lá, porque nenhum dos ativos aqui eu acho que é hora de vender, é mais estratégia mesmo da carteira. E a Cosan podemos estar de olho também, ou seja, resumindo, nós não filtramos quase nada, né? Nós só tiramos elétrica por conta de estratégia e só Porto nós descartamos. Tá difícil escolher. Nenhuma ação está cara, mas nenhuma ação está naquele momento, puxa, que de graça que elas estão, né? Embora a Cosan eu acho que seja a mais barata junto com a Sanepar, e alguma volatilidade pode ser apresentada aí no curto prazo para elas, principalmente a Cosan. Não. Então, falando da seguradora, a gente vê a Porto disparando demais, porém, os resultados devem vir bons mesmo, então nem acho que ela vai cair. Porém, essa disparada recente é o mercado antecipando já uma melhora, então não vou estar aportando nela nesse momento, embora não fosse uma ideia também. A Caixa de Seguridade também num cenário similar a Porto, uma disparada aqui muito forte, uma lateralização, só que eu acho que a Caixa de Seguridade pode estar mais descontada que a Porto, no meu entendimento. Aqui na casa dos 10 talvez eu compre ela. A BB Seguridade vem numa queda e aí nos chamou a atenção, comprei, né, no mês passado e posso estar comprando mais, inclusive, nessas casas aqui dos 29 conforme eu comprei, ou de repente 30 mesmo, como vai pagar dividendos, né, aí deve talvez dar uma animadinha no mercado. O dividendo que eu falei ontem aí de 5% de uma só vez, né, um ótimo dividendo e o resultado dela no próximo trimestre deve aumentar em 15%. Aí veja o vídeo para você entender por que eu estou falando isso. E quando a gente fala dos bancos, você tem que ter um pouquinho de cuidado. Se a gente olha aqui os 10 anos, olha a rentabilidade do Banco do Brasil, muito melhor do que IPCA, muito melhor que o CDI. Pega os 5 anos, ganhando do IPCA, ganhando do CDI. Pega os 2 anos, ganhando do IPCA, ganhando do IPCI. O Banco do Brasil realmente é fantástico, mas a gente está vendo no momento bom dele. Então, os bancos têm que ter um pouquinho de cautela, não comprar nos topos. Mas é lógico, se você pensar em 10 anos, o Banco do Brasil é sempre uma compra boa. Mas será que no curto prazo não pode dar um ruidinho aí, não ser tão bom assim? Embora eu acho que o governo Dilma aqui foi ruim para ele, não vai mais acontecer isso. Então, realmente, o Banco do Brasil é um dos melhores bancos e ainda está a um bom preço. A gente vai falar dele, mas olha a disparada aqui, né? 69%. E eu tenho pouco nessa carteira secundária, curiosamente, por conta daquela regra de 250 no mês, acabou não dando certo aqui os aportes nele, né? Enfim, tá aí na fila Banco do Brasil. O Bradesco aqui, olha só, os últimos 10 anos, tá ganhando por pouco da inflação e do CDI, né? Da inflação até com folga, mas do CDI não muito. 5 anos também tá ganhando, mas não é com aquela folga toda, né? E nos últimos 2 anos perdendo feio aqui do CDI, perdendo do IPCA, e perdendo feio. Só que isso aqui tem que olhar com outros olhos, olha só.
será que exatamente o fato dele estar perdendo aqui da inflação do CDI, será que não é porque a gente está no futuro olhando um gráfico que vai estar assim, ó, com o negócio disparando, que a gente está comprando no fundo? Não é o fundo do fundo, né, obviamente, mas esse aqui pode ser um início de recuperaçãozinha. Pode ser indicativo de fundo. Então o Bradesco está entre as melhores compras ainda, na minha opinião, né? A gente vê aqui essa recuperação, talvez seja pouco, né? Mas o mercado deu uma antecipaçãozinha. O curto prazo ainda pode trazer volatilidade, sim. Mas então, até agora a gente não decidiu muito. Vamos ver como é que vai se comportar após os resultados, de repente, né? Tá muito equilibrado, essa é a verdade. A Itaúsa também similar. A Itaúsa, a gente pode fazer uma mesma analogia com o Bradesco. Ó. Estamos aqui num período onde ela deu uma sofrida, uma recuperadinha, mas ela sofreu menos que o Bradesco, ó. Porém, então ela é um meio termo, ela é como se fosse o meio termo do Banco do Brasil. Não está no curto prazo tão ruim, está indo bem na verdade, mas não está indo tão bem quanto o Banco do Brasil, porém no longo prazo ela tem um processo de investimento, vai crescer, ao longo do tempo ela sempre foi, o banco é uma hold, né, mas sempre foi mais estável do que tanto o Banco do Brasil quanto o Bradesco, então talvez ela seja aqui um ponto intermediário entre os dois. Também pode receber aqui os nossos aportes. É só ter paciência com os dividendos, porque é um banco que está, o Itaú, dentro do Itaú, está crescendo muito. Eu gosto muito do case do Itaú também. E aí nós temos o excelente, formidável também, Banco ABC, que eu acho que talvez seja a minha escolha, viu? Porque, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos ver os PVPs, ó. Os PVPs é o quê? Banco do Brasil mais descontado, mas é uma estatal, né? Mas está indo muito bem. E o Banco ABC é o mais mal. Então, os dois, cada um sendo punido por motivo diferente. Tem também a questão da Americanas, né? Enquanto o Banco Bradesco sofrendo aqui, o Banco Itaú, Itaúsa nem tanto, mas o Banco Bradesco sofrendo por conta da questão aí da Americanas, da inadimplência e tudo mais. PLs aqui que devem melhorar aqui na Itaúsa, principalmente aqui no Bradesco, mas não necessariamente agora, vai demorar um pouquinho. O Banco Brasil e o Banco ABC com PLs fantásticos. Só que o Banco ABC, olha só, ele está sofrendo por conta da Americanas, né? Sofreu muito aqui, porque ele foi o banco que mais se expôs, era um banco de empresa. Então, ele deu azar, né? Essa é a verdade. E tem muita empresa nele, a inadimplência está sob controle, está crescendo, está se diversificando em produtos, em clientes, está seguindo uma estratégia muito boa, deu uma subidinha aqui, uma recuperação. Pode ser só o início de uma recuperação. Comprei ele a bons preços, mas eu sempre digo para vocês, ignore os PMs. Se eu for olhar o meu PM na minha carteira principal do Banco ABC, eu nunca mais iria comprar ele, né? Não faz sentido olhar o PM. Esquece PM, que vale hoje o Banco do Brasil tá R$19, o Banco ABC tá R$19. Será que ele vale isso ou vale mais? Na minha opinião, vale mais. Então pode ser sim que o Banco ABC seja aí um dos bancos principais aí das minhas escolhas, né? E nós temos a Cosan, que também acaba sendo best bars, né? Ela vem numa queda forte, mas uma recuperação também forte. Ela já quebrou aqui as duas linhas de tendência de baixa, vai ser difícil ela cair muito, mas quem sabe aqui, né, aos 16,50 seja interessante ela mais ou menos, mas vai ser difícil. Talvez, se eu for comprar ela, vou ter que me conformar aos 17,50 por aí, né? Enfim. E deixa nos comentários qual estratégia se assemelha mais à sua. Essa da minha carteira da minha filha ali nos aportes todos os meses, de ações de dividendos e tudo mais, ou mais parecida com a minha carteira principal, onde tem ali um controle de caixa, tem aportes em ações que de repente não são de dividendos necessariamente, tem ali uma estratégia que vou tentando mesclar entre dividendos e também de crescimento, mas sempre focando em ações que cresçam os dividendos. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!